A tribo de Ruben está ligada à hierarquia de serafins. A Sefirot Keter, coroa. É uma tribo que ela já tem algo comum, tem uma liderança natural. O nome Ruben significa eis aqui um filho, ou aqui está o filho. A bênção dele está em Gênesis 49, do verso 3 ao 4, que diz: Ruben, tu és meu primogênito, minha força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso, ou turbulento, algumas traduções, como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Para quem sabe, conhece a história de Ruben, ele, né, se deitou com uma das mulheres de Jacó, né, e ele profanou o leito do pai. Tá? É interessante que quando a gente conhece a questão de Ruben, está ligado a serafins, e como vocês já sabem, em outros estudos que eu já fiz, os serafins estão ligados à fertilidade. Tá? Serafins e querubins, em especial. Então a gente consegue entender que os serafins foram seres que eles, em sua queda, eles exerceram algo que eles profanaram essa parte de fertilidade e fizeram alguma coisa com energia, tá? Ligada a essa questão de proliferação dos seres, né, no mundo celestial. Algo eles fizeram. Por isso que Ruben, ele já prefigura essa questão. Tá? E isso é interessante porque ele era excelente em poder, ou seja, ele teve as primícias do vigor, assim como os serafins também eram chamados de os antigos. Então, quem é de Ruben, tá? Você possui força, são pessoas muito determinadas, poderosas, líder natas. Mas, em contraponto, é uma pessoa instável. Né? Quando elas vão para o lado mal, elas não possuem controle de si mesmo ou de seus próprios apetites. A acusação de instabilidade pode se referir ao fato da pessoa ser, às vezes, muito correta e ordenada, só que, em outras vezes, chega a ser selvagem e indisciplinada. Compreendem? Né? Sempre esse tipo de paradoxo, né? Na mesma pessoa. E isso a gente vai observar demais nas tribos celestiais, pessoal. É interessante que, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu falei assim, nossa, que interessante. Elas, ao mesmo tempo, elas são sempre o extremo de cada coisa. É interessante isso. No tempo de Moisés, 3 rubenitas fizeram parte da revolta de Corá contra as lideranças de Moisés e Arão. Isso está em Números 16, do verso 1 ao 50. Isso é interessantíssimo, pessoal, porque estes eram pessoas que queriam apossar-se e ter o direito de sacerdócio. Isso é interessante porque os serafins, eles são anjos que são levantados a serem sacerdotes. Vocês lembram que eu sempre comento que querubins e serafins, eles são ligados a um sacerdócio. Mas o serafim está mais próximo do sacerdócio. E ele vai ser chamado ao que eu chamo de chamado ao meio. Chamado para o norte, para o meio. Tá? Todos nós, um dia, seremos chamados para o centro. Onde está ligada aquela nova Jerusalém. Ao centro. A uma espécie de templo poderoso ali do Pai. Quanto mais ao centro, próximo a ele, maior a hierarquia, maior a dádiva sua de estar próximo ao Eterno. Só que possivelmente, isso também significa que seres celestiais no mundo celestial, esses anjos, eles procuraram se antecipar e quiseram um tipo de sacerdócio, um tipo de poder antes do tempo. Porque esse é o grande significado. Sendo que, por isso que a Bíblia não coloca nada à toa, 3 rubenitas fizeram parte da revolta de Corá. Não sei se vocês lembram, pelo menos 2 destes, Datã e Abirão, acabaram morrendo juntamente com suas famílias quando a terra se abriu pelo juízo de Deus para engolir os rebeldes. Está em Números 16, do 27 ao 33. Isso é interessantíssimo, né? Quando a gente começa a avaliar essa questão. A tribo de Ruben, ela não desempenhou um papel tão notável dentro da história bíblica de Israel comparada a outras tribos. Ainda no tempo de Josué, os rubenitas acabaram se envolvendo numa situação que quase provocou uma guerra interna entre as tribos de Israel. Ou seja, a gente consegue entender que essa tribo, ou seja, os serafins, lembra que eu sempre falo que eles estão ligados aos que mais corresponderam à questão da queda de Satanás, etc. Eles quase que provocaram, junto com Gade e Manassés, um tipo de guerra interna entre as próprias tribos, ou seja, entre as hierarquias angelicais. A gente consegue essa decodificação através disso.
entendendo as tribos. A Bíblia diz que as tribos de Ruben, Gad e Manassés edificaram um altar no lado oeste do Jordão. Então as outras tribos acharam que aquilo foi um sinal de apostasia e se reuniram para batalhar contra eles. No entanto, tudo não passou de um mal entendido, pois o altar erigido pelos Rubenitas e os integrantes de Gad e Manassés tinha o objetivo de servir como um local de testemunho e não como um altar para holocaustos. Ou seja, eles até criaram um local ali, tá, para servir de testemunho a Deus, mas não como algo como um holocausto, porque era proibido você criar um outro local para exercer todas as questões do culto, dos holocaustos a Deus. E aí tribos se voltaram contra elas mesmas, mas no final acabou tendo um mal entendido. Mas olha que interessante quando a gente começa a entender, né? No tempo dos juízes de Israel, os Rubenitas se omitiram na guerra contra os cananeus, liderada por Baraque e Débora. Isso aqui tem muito a ver com eu diria assim, uma sombra da guerra celestial, viu, pessoal? E é interessante que aí a gente vê que certos Rubenitas, aliás, muitas das tribos de Israel, em determinados momentos, ou elas iam para a guerra ou às vezes elas se omitiam. Lembra que a gente fala sempre sobre a questão que nós estamos aqui, fomos seres que, de certa maneira, tivemos neutralidade. O que seria essa neutralidade? Tivemos dúvida do caráter do Pai. Não respondemos ao chamado do Pai para muitas coisas. Né? Fraquejamos nisso. Fomos tentados por diversas coisas. Claro que Deus ele não vai deixar isso hoje na tua memória, porque é para que você, na verdade, por meio da fé, você venha se aproximar de Deus cada vez mais. Só que é interessante que você consegue essas decodificações. Né? E é interessante que diz, por esse motivo, a tribo de Ruben foi citada de forma negativa no Cântico de Débora, mostrando que naquele tempo já não havia mais união entre todas as tribos de Israel, ou seja, um símbolo de que na queda dos anjos começou a haver desunião entre as hierarquias celestiais. Umas mais que outras, etc. Outras em outro tempo, outras em um momento, etc. Isso é interessante, né? Você começa a entender toda essa questão. Já no período de monarquia, ou seja, na época de Davi, etc., Saul, quando já haviam os reis, né? Os Rubenitas lutaram contra os agarenos nos dias do rei Saul. Né? Ou seja, eles demonstraram certa fidelidade na época do rei Saul. Né? Ainda que, quando a gente faz o estudo, na época que Saul estava bem. Né? Mas Saul, muitas vezes, ele prefigura o próprio Satanás. Né? Agora, é interessante que a gente pega e vê esses pontos que são de vantagem e desvantagem sobre a questão de Ruben. Então a gente percebe que eles têm o quê? Muita força, liderança, né, poder, altivez, no bom sentido, né? Só que eles são instáveis. Né? Então, e essa questão do sacerdócio. Então é interessante tudo isso.